Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 8 da segunda temporada do podcast e este é o meu lado B. Bem, neste momento estou em viagem, tive que fazer uma viagem de trabalho e como não tenho tido muito tempo, decidi fazer uma experiência e gravar no caminho, enquanto conduzo. Claro que só estou a fazer isto porque no geral não me atrapalha a condução, nem coloca ninguém em risco, porque consigo estar a conduzir e consigo estar focada na condução, não preciso de estar a mexer no telemóvel, por isso saibam que eu estou atenta aqui deste lado e que isto depois também vai ser editado, portanto, ainda que vocês não tenham a percepção dos cortes, se eu tiver que parar de falar, eu paro de falar, foco-me na condução e depois essa parte é cortada. Só que vocês não vão ouvir, portanto, acabam por não ter a percepção real dos cortes. Mas pronto. No último episódio, o último episódio de agosto, eu disse que seria o último de agosto. Eu tenho estado a postar aos domingos, mas agosto ainda teve mais um domingo. Só que porque é que eu disse que seria o último episódio, sendo que ainda havia mais um domingo em agosto, que inclusive foi o último dia do mês? Porque eu não é que estou a pensar, eu já decidi que vou mudar o dia de postagem, porque não me está a calhar muito bem postar ao domingo, porque ao fim de semana várias vezes é quando eu tenho mais tempo para gravar. Então, ao estar a postar logo de manhã ao domingo, acabo por estar a perder um dos dias em que eu tenho, ou em regra geral, costumo ter mais tempo para gravar. Por isso, ainda estou a tentar perceber bem em que dia é que vou começar a postar, mas claro que isto também depois é possível eu gravar e agendar a publicação do episódio para um dia em específico, mas pronto, ainda estou a tentar organizar-me deste lado para manter a publicação o mais consistente possível. E então, como ainda não tinha conseguido gravar, decidi aproveitar esta viagem que estou a fazer para gravar durante o caminho. Pronto, feita a introdução, vamos começar por alguns updates. Tenho uma grande novidade. Eu nem sequer sei bem se lhe hei de chamar de novidade ou, em parte, problema. Portanto, lembram-se do assunto Becky Isabel estar grávida, mas depois deixou de estar, e eu fiquei na dúvida se ela já tinha tido os meus netos, que nunca apareceram. Então, é o seguinte, eu nunca cheguei a encontrar os bichinhos e fiquei na dúvida se ela os teria tido ou não. E presumo que não tenha tido. Qual é a questão? É que eis que a menina, de repente, aparece com tetas. E eu reparei isto há uns dias. E então aparece com tetas e eu, uai, queres ver? E poucos dias depois comecei a notar que ela está a ficar mais gorda. E da última vez ela só estava gorda, não chegou a criar tetas. Mas desta vez está gorda e com tetas. Portanto, é praticamente oficial que eu vou ser avó. Desta vez é que é. E agora vocês perguntam, mas porquê é que não castraste a gata? Andas nisso desde maio. É verdade. Desde abril, no final. Desde abril, aliás. Só que
como eu fiquei sempre em dúvida se ela estava grávida ou não, não sei se vocês sabem, mas eu só podia castrá-la se ela não estivesse grávida. E eu estava na dúvida se ela estava grávida, se já tinha tido os putos. Então, por isso é que eu não tinha feito nada até agora. Ai! Está aqui uma motinha à minha frente, está a andar devagarinho, e o senhor atrás de mim está com pressa. Como eu não ultrapassei a motinha, ele apitou. Pronto, então, muito provavelmente, Becky Isabel está grávida e eu vou ser avó. Com isto, eu vou ser deserdada, porque já não há mais como esconder. Quem me mandou a mim adotar mais um gato, neste caso uma gata, mas pronto, assim que os bebés nascerem, esperar algum tempo para que eles possam ser adotados e depois disso tratar da esterilização. Epá, sério, esta motinha está-me a irritar. Portanto, essa novidade está dada. Quero dizer-vos também que eu queria gravar sobre um tema hoje, neste episódio, mas mais uma vez aconteceu aquilo que eu já tinha sentido algumas vezes e que referi no último episódio. Não foi no último episódio, foi no episódio sobre inteligência artificial, que é, quanto mais eu quanto mais eu procuro uma elaboração pré-episódio, pré-gravação, mais eu sinto que não estou preparada para falar sobre o assunto. E porquê? Porque parece que sinto sempre que me falta informação para poder ter uma opinião sobre um assunto, opinião essa que será pública. Portanto, não estou a querer dizer que tenho pouca informação para poder opinar, estou sim a querer dizer que tenho cada vez mais uma grande preocupação em informar-me para poder formular a minha opinião publicamente sobre os assuntos. Porque é tão fácil sermos mal interpretados, ou sermos, a nossa opinião acabar por ser incompleta, que é o que eu sinto que sai, que acontece frequentemente quando eu tento expor a minha opinião, é que acaba por ser incompleta e acaba por ser mal interpretada, e geralmente eu acabo sempre por cair no julgamento. Não, desculpem, acabo muito mais vezes por aparentar que estou a julgar algum comportamento, algum hábito, e muitas vezes até acabo por fazê-lo, mesmo que não seja a minha intenção. Só que, em minha defesa, pronto, eu não devia julgar, não é? Mas eu também sei que o meu julgamento, ainda que eu não seja ninguém para julgar ninguém, eu sei que o meu julgamento, que não é intencional, acaba por ser regra geral, porque eu procuro, regra geral, passo a redundância, eu procuro bons hábitos, eu procuro bons resultados, bons desempenhos, então o meu julgamento acaba por ser em coisas que eu considero más e que eu considero que não me proporcionam este tipo de resultados que eu, regra geral, procuro. Por isso, não fiquem... Por isso, peço que não me levem a mal. Se não concordarem comigo sobre algum tema, podem não concordar comigo, mas saibam que a minha intenção é sempre opinar de forma construtiva
para quem me ouve, ainda que não seja muita gente, mas seja a quantidade de gente que for que ouvir este podcast, eu pelo menos quero sentir que estou a trazer algo de construtivo para quem me ouve. Por isso, não se ofendam com alguma coisa que eu diga de uma maneira mais áspera, e saibam que eu também estou cada vez mais a trabalhar para uma preparação antes de gravar, para procurar o máximo de pontos de vista sobre um assunto, para ser o mais justa possível, para, infelizmente ainda não consigo ser tão imparcial, porque também acho que a posição de imparcialidade caberia mais a um jornalista, e eu não sou jornalista. Este podcast acaba também por ser a divulgação daquilo que eu penso em público, mas ainda assim não quero ser injusta e não quero estar num papel que não é o meu, que é o papel de julgador. Por isso, saibam que eu também estou a fazer esse trabalho de pensar antes de falar, talvez, pensar, pesquisar. Também falo com várias pessoas antes de gravar. Regra geral, quando estou a pesquisar sobre algum tema, falo e peço opinião a várias pessoas. A várias, não são assim tantas, mas pelo menos há algumas, pelo menos umas 3, regra geral, eu peço opinião, umas 3 ou 4. Por isso, peço desculpa se eu nem sempre acertar nas minhas palavras, mas estou a fazer um esforço para que as minhas palavras contribuam para um progresso e que esse progresso seja construtivo para quem me ouve. Depois desta introdução, não é uma introdução, mas pronto, é mais um à parte. O que eu queria dizer é que vou adiar o tema que eu ia gravar neste episódio, porque sinto que ainda não estou preparada para o fazer sem dar uma impressão errada daquilo que eu quero criticar, sendo que o objetivo não é criticar, mas sim... Vocês depois vão perceber, né, quando ouvirem o episódio, mas não quero parecer que seja... Não quero que a minha opinião seja tão crítica quanto se eu gravasse neste momento iria parecer. Faço-me entender? Portanto, estou a trabalhar também para ser um bocadinho mais neutra, não é neutra, mas um bocadinho mais imparcial e ter um bocadinho de mais calma quando estou a dar a minha opinião e até quando estou a construí-la, seja ou não para divulgar. Ok? Bem, então, posto isto, já que eu não vou falar do tema que iria falar, hoje vou contar-vos uma história. Portanto, vamos a mais uma Crónica Marada. A Crónica Marada de hoje é sobre, como vocês já viram no título, Gugu Manuel. Gugu Manuel, quem é Gugu Manuel? Gugu Manuel é um dos meus gatos. Portanto, eu tenho Becky Isabel e tenho Gugu Manuel. Gugu Manuel é o meu gato e eu vou-vos contar a história de como é que ele vai parar à minha vida, porque é uma história que eu particularmente acho muito interessante. Para os mais céticos, sobre as coincidências, e para os mais espiritualizados, sobre o destino. Eu considero uma pessoa que gosta desta abordagem mais espiritual, de acreditar no destino e acreditar que as coisas acontecem por um motivo. E essa história, para mim, quando eu a conto, reflete muito os encontros do destino. E então,
Se voltarmos há uns 2 anos atrás, eu acho que está agora a fazer uns 2 anos, talvez. Se é que não estará a fazer 3, não, eu acho que está a fazer 2. Está a fazer 2. E eu fui fazer uma viagem com a pessoa com quem eu namorava na altura e eu estava muito instável emocionalmente e psicologicamente porque estava a passar por um acontecimento muito delicado e tenso, inclusive na noite anterior à viagem. Portanto, imaginem, no dia em que eu segui a viagem, ou melhor, na noite anterior ao dia em que eu segui a viagem, eu tive uma crise de ansiedade muito grande, que inclusive me levou às urgências e, portanto, a falta de descanso e o estado de nervos em que eu estava também não estava a ajudar naquele momento em que eu estava a seguir viagem. Mas estava tudo marcado, estava tudo reservado, várias coisas pagas, então mesmo assim nós fomos. E então, uns 40 minutos, 40? Talvez uns 30, não, 40 não, uns 25 a 30 minutos depois de arrancarmos, estávamos na autoestrada e eu pedi à pessoa para sair da autoestrada, porque eu não me estava a sentir bem. Simplesmente pedi para ela sair, não me lembro bem porquê, mas eu pedi para ela encostar o carro. E como não queríamos encostar o carro na autoestrada, a pessoa que estava a conduzir, no caso, saiu da autoestrada e então, logo a seguir a sair da autoestrada, estávamos numa estradinha perto da autoestrada, não é? E o sítio onde a pessoa encostou o carro foi em frente a uma casa. E, eu não vos consigo mesmo explicar porque é que eu lhe pedi para sair da autoestrada e para encostar. Só sei que não me sentia bem e precisava de respirar, precisava de sentir que não estava num carro a andar tão rápido para um sítio que neste caso não era o meu conforto, não é? Não era a minha casa. Então eu precisava de parar. E a pessoa parou o carro em frente a uma casa e de repente vem de lá uma mulher, assim mais velhinha, vem ter connosco ao carro com um gato nas mãos. E ela cumprimentou-nos e disse assim: vocês não querem levar um gato? É que nós temos muitos. E o gato não era bebê, mas era uma criança, era uma criança gatinho, era um gatinho criança, tinha poucos meses, muito poucos meses, portanto estaria na fase para poder ser adotado. E eu olhei para a pessoa com quem namorava, olhei para a mulher, olhei para mim e pensei, eu não estou a acreditar, porque eu sentia que estava num estado tão depressivo, em que eu não, sabem, o estado depressivo parece que faz com que nós deixemos de ver a luz à nossa volta, deixamos de ver as pessoas que gostam de nós, deixamos de ver coisas positivas, deixamos de ver razões para continuar. E eu estava nesse estado. E quando vem de lá a senhora com o gatinho, tipo do nada, não é? Vem com um gato nas mãos e pergunta se nós o queremos levar. Não sabia de onde é que nós éramos, não sabia para onde é que nós íamos, não sabia quem nós éramos. E aquilo para mim foi... Olhem, foi luz. Aquele gato para mim foi luz. Porque de repente parece que quando a senhora veio de lá com o gatinho e nos quis dar o gato, parece que eu voltei a ver essas coisas boas todas. Parece que eu voltei a sentir motivação para sair daquele estado depressivo. Parece que voltei a sentir amor. Voltei a ter luz. E foi isso que eu vi naquele gato.
e nós tínhamos acabado de arrancar de casa, não é? Íamos para uma viagem com estadias marcadas e eu nem pensei muito. Eu só disse que sim à senhora e agarrei-me ao gato. Olhei para a pessoa com quem namorava e a pessoa, que por acaso foi ela que fez as reservas de alojamento e isso tudo, também não manifestou nada contra, porque os sítios que a pessoa reservou para nós ficarmos não se opunha a animais. E isto para mim fez-me sentir muita fé que estava destinado. E para quem é mais cético e não acredita no destino e não acredita que nada é por acaso, está tudo certo. Isto é simplesmente a minha perspectiva. Eu sou assim. Para vocês pode ser uma grande coincidência, mas eu acredito que era para ser assim. Que naquele momento exato em que eu pedi para sair da autoestrada, nem sei bem explicar porquê, não sei mesmo explicar porquê, era porque tinha que ser. E eu acho isso uma das coisas mais bonitas, que é acreditarmos que nada é por acaso e tentarmos ter mais fé e perceber que aquele acontecimento que na altura parecia uma coincidência, olhando para trás, acabou por ter um impacto que muitas vezes foi significativo, foi decisivo. E se não fosse esse acontecimento, que muitas vezes até é mau, mas que muitas vezes também resulta numa lição, numa aprendizagem, e que se não fosse isso, o resultado que nós tivemos hoje, ou a pessoa que nós somos hoje, seria completamente diferente. E isto é um exercício que eu gosto muito de fazer e que eu vos convido a fazer, que é olharem para alguma coisa que seja boa ou má, mas talvez até seja mais impactante as coisas más, e tentarem perceber como é que esse acontecimento vos moldou e tentarem perceber se desse acontecimento mau se resultou algo de positivo. E isto é uma forma de ficar um pouco em paz com as coisas más, sabem? E pronto, voltando à história. Nesse momento adotei Gugu Manuel. Foi uma sensação de eu preciso de cuidar deste ser, e neste momento cuidar deste ser é mais importante do que aquilo pelo qual eu estou a passar. E esse foi um dos momentos em que o amor me salvou, porque de repente o meu foco foi procurar um sítio para poder comprar comida para o gatinho, foi procurar um sítio onde eu pudesse comprar uma transportadora, e pronto, e tudo começou assim. E o gatinho fez a viagem toda connosco. As pessoas do alojamento local, que neste caso por acaso era um Airbnb, se não fosse, provavelmente a história seria totalmente diferente, foram também totalmente compreensivas. Inclusive disponibilizaram-se para nos vender uma pipeta para desparasitar o gatinho, porque curiosamente já tinham tido um episódio de infestação de pulgas com uma pessoa que tinha levado o animal. Então essas pessoas disseram-nos: não temos nada contra, não temos nenhuma oposição,
pedimos apenas que o animal esteja desparasitado, e se não está, nós por acaso temos pipetas e podemos vender-vos. E nós aceitamos. Era justo, claro que sim. Portanto, também foi menos uma situação que eu tinha que resolver depois. A parte da desparasitação, pelo menos das pulgas, ficou logo resolvida. Foi uma viagem também curta, de uns 2 ou 3 dias. Aliás, eu acho que foi de 2 dias, acabou mais cedo do que era suposto. Como o gatinho era bebê, também foi mais fácil viajar com ele. Durante o dia ele ficou no Airbnb, portanto eu só aceitei ficar com ele porque podia, porque tinha condições para comprar o que quer que fosse que ele precisasse naquele momento, e porque não era uma situação em que ele teria que ficar no carro, que é uma coisa que a mim me deixa muito angustiada, que é ver um animal dentro do carro à espera do dono. Portanto, ele ficou o dia todo numa casa, tranquilão da vida, bem tratado. Teve uma caixinha com areia, portanto não foi uma adoção irresponsável, percebem? Foi uma adoção, ainda que inesperada, espontânea e pouco premeditada. Eu tinha condições para o adotar, e então trouxemos o gatinho para casa. Ele portou-se muito bem durante a viagem toda, foi quase como um cãozinho, e nos primeiros tempos eu levava o gato para todo lado, porque ele portou-se tão bem que eu até achava que ele ia ter esse tipo de comportamento de cão. E a verdade é que tem. Ele às vezes parece um cão e ele às vezes acha que é um cão, mas entretanto também cresceu, não é? E ficou mais parvinho. E entretanto o tempo foi passando, e então chegamos ao final do ano passado, e eu começo a notar que o Gugu começa a ter quase que uns ataques de raiva. Não é bem ataques de raiva, mas tipo, o gajo começou-me a atacar várias vezes para brincar, mas parecia mesmo que ele estava revoltado. E pronto, a situação começou a ficar um bocado chata. E foi aí que eu pensei em adotar mais um gato, porque achei que ele também pudesse estar frustrado por às vezes se sentir sozinho, ou por às vezes não sentir que tem uma companhia também. Ele é a companhia, mas até a companhia precisa de uma companhia, percebem? E ele é um gato muito especial. Ele gosta muito de piano, gosta muito de ouvir um piano a tocar, gosta de ouvir músicas ao piano. E essa até foi uma forma que eu usei para o acalmar muitas vezes, mas isso deixou de fazer efeito. E foi aí que eu pensei em adotar outro gato. E então comecei a ir procurando, a ir sondando no Facebook, e acabei por encontrar uma gatinha muito taralhoca, muito fofa, também mais ou menos da mesma, talvez um bocadinho maior do que o Gugu, talvez um bocadinho maior do que o Gugu quando eu o adotei. E então fui buscá-la onde ela estava, e em termos de ambientação com o Gugu até não foi assim tão complicado, porque o Gugu é um gato castrado, e eu penso que se eu fosse adotar outro gato macho, que seria uma situação mais complicada. Mas como era uma gata
e era uma gata de astral leve, digamos. Não era conflituosa, não era territorial, é muito meiga. Foi fácil, foi uma questão mesmo de muito poucos dias até eles se habituarem. E hoje em dia adoram-se. Hoje em dia o Gugu já não tem esses ataques de raiva, e fico feliz não só por ter adotado mais um gato, como por ter conseguido também fazer algo pelo meu gato que no momento em que ele apareceu fez tanto por mim só por existir. Por isso é isso. Queria partilhar convosco esta história. Espero que levem daqui algo fixe para vocês, algo positivo. Eu neste momento estou em viagem, mas vou gravar mais alguns episódios para vocês durante a viagem e não percam também o episódio em que eu vou falar sobre esta viagem, porque é inevitável, acontecem sempre coisas bizarras e já aconteceram, ou coisas aleatórias e talvez engraçadas, mas esperem por esse episódio. Até lá, este foi o meu lado B de hoje, espero que tenham gostado e até já!